A Seção de São Paulo da Ordem dos Advogados do Brasil, por sua Comissão de Direitos Humanos, tem a honra de recebê-los para o seminário O Resgate da Memória das Mulheres na Luta contra a Ditadura Civil-Militar, que conta com o apoio das Comissões de Ação Social e Cidadania e de Cultura e Eventos da OAB São Paulo. Este evento compactua com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Agradecemos e saudamos as autoridades que compõem essa mesa virtual, os participantes e todos aqueles que contribuíram com a campanha Ação Solidária. Para conduzir a abertura oficial deste evento, anunciamos a doutora Flaviana de Freitas, advogada, jornalista e professora. Doutora, a palavra é sua. Boa noite a todos, uma honra estar aqui com todos vocês, né? Um tema tão relevante, falar sobre memória e verdade nos dias de hoje, é algo que tem ficado muito esquecido e que a gente precisa conversar sobre isso, né? Antes de começar o evento propriamente dito, eu gostaria de falar com vocês sobre um evento que nós teremos no dia 31 de março. Então, quem for de São Paulo, puder participar da caminhada que vai sair da Praça da Paz, né, que é a caminhada do silêncio contra a violência do Estado, vai sair da Praça da Paz às 17 horas e vai até o monumento às vítimas da ditadura, tá bom? Então, esse evento vai ser no dia 31 de março, que é o dia do golpe. É importante que pessoas que sejam da OAB, pessoas da sociedade civil, compareçam a esse evento, um evento bastante importante que vai reunir centenas de pessoas. Então, nós que somos do Núcleo de Memória da Comissão de Direitos Humanos, convidamos a todos para participar desse evento. Quem for de São Paulo, estiver em São Paulo, no dia 31 de março. Tá? Eu vou compartilhar com vocês a tela, que eu fiz alguns slides para a gente começar a conversar de fato sobre o tema. Bom, então, nós vamos falar hoje sobre o resgate da memória das mulheres na luta contra a ditadura civil-militar. Como a Isabela já disse, eu sou advogada, né, da OAB São Paulo, também sou jornalista e professora universitária, e atualmente no meu doutorado eu faço essa pesquisa, né, eu pesquiso sobre o resgate da memória e da verdade em relação à questão da violência de gênero que foi praticada pelo Estado durante a ditadura civil-militar brasileira. Né? Então, além disso, eu também faço parte do Núcleo de Memória da Comissão de Direitos Humanos da OAB São Paulo, e nós acreditamos que é muito importante trazer esse tema à tona e falar sobre questões que envolvam a memória e a verdade, para que isso esteja cada vez mais presente no nosso imaginário coletivo, tá bom? Esse é o nosso primeiro seminário organizado pelo Núcleo durante a atual gestão, tá bom? No próximo mês, em abril, nós teremos um outro seminário em que o nosso coordenador, Flávio Bastos, vai falar sobre lugares de memória no estado de São Paulo, vai falar sobre esse tema tão importante, e a nossa ideia é que nós realizemos seminários mensais, né, para trazer esse tema da memória sobre diferentes perspectivas para falar com todos vocês, para aqueles que tenham interesse, tá? Então, quando a gente fala desse resgate da memória das mulheres, a gente precisa levar em questão a forte violência de gênero que nós temos na nossa sociedade. Isso se manifestou durante a ditadura civil-militar de uma forma bastante peculiar. Então, nós tivemos a tortura perpetrada pelo Estado, pelo aparato repressor durante a ditadura civil-militar contra aqueles que se opunham ao regime, contra todos, mas havia uma forte diferenciação de gênero, né, quando era em relação às mulheres. Então, nós tínhamos as mulheres recebendo torturas e violências muito específicas em virtude de gênero, que envolvia a amamentação, envolvia a violência sexual, envolvia a menstruação, né, envolvia várias questões que concernem especificamente as mulheres. E nós aproveitamos o gancho de março, né, ter o Dia Internacional da Mulher, também com a questão de estarmos muito próximos ao aniversário do golpe, do dia 31 de março, né, para poder falar sobre o tema e abrir os nossos seminários analisando um pouquinho disso, tá? Então, eu coloquei aqui até para mudar a tela, mas deu uma travadinha aqui. Então, é muito importante que a gente fale sobre esses temas, né, e que nós possamos analisar esses temas sobre diferentes óticas, tá bom? Então, quando a gente fala sobre a questão da mulher
mesmo nos dias de hoje, que a gente pensa nas violências que nós temos, né? O observatório que a gente tem mostra que uma mulher é morta a cada 2 horas, nós temos bastante estatísticas de violência sexual, de feminicídio, nós temos que pensar historicamente nas diferentes questões que ocorreram, e principalmente em nosso país, para entender quais são as questões históricas que refletem ainda nos dias de hoje para colaborar com essa violência. Eu estou colocando aqui para transferir o slide, não? Aí foi, agora foi. Então, gente, a minha ideia é falar sobre o que a Comissão Nacional da Verdade traz no relatório final em relação a essa violência de gênero. Então, a gente tem a Comissão Nacional da Verdade trazendo no relatório final, a comissão foi instaurada ali em 2012, a gente teve aí, acho que todos vocês sabem, né, toda uma pesquisa envolvendo os depoimentos de pessoas que foram vítimas da ditadura civil-militar, e no relatório final a gente vai ter um capítulo que é intitulado Violência Sexual, Violência de Gênero e Violência contra Crianças e Adolescentes. Então, a gente vai ter a Comissão Nacional da Verdade dedicando um capítulo todo a essa temática, porque houve graves humilhações sofridas por mulheres em decorrência do gênero nessa época, durante a ditadura civil-militar. Então, nós vamos ter esses relatos sistemáticos de humilhações, torturas e maus tratos que vão vir acompanhados de atos misóginos e de violência sexual. Então, são esses relatos de humilhações, de torturas, que vão vir com forte diferenciação de gênero, né? Além de um forte preconceito, uma forte misoginia, um forte machismo. E nós vamos entender melhor o porquê disso. Então, quando nós pegamos aí esse relatório final da Comissão Nacional da Verdade, nós vamos ver que repetem-se vários relatos de violências verbais e físicas que vão rotular a mulher como prostituta, como merecedora de violações de natureza sexual. Né? Eu até coloco aqui o prostituta entre aspas, porque esse termo de fato aparece nos depoimentos de algumas vítimas. Então, a gente tem esses relatos se manifestando repetidamente quando a Comissão Nacional da Verdade faz as entrevistas, né, pega os depoimentos de mulheres. E, além disso, vamos ter ações frequentes que envolvem a maternidade, que envolvem ameaças aos filhos das mulheres durante as sessões de tortura e ainda uma separação compulsória das crianças, né? Inclusive, temos um livro que chama Infância Roubada, que fala sobre essa questão, né, dos filhos que foram separados dos pais, que assistiram à tortura dos pais durante a ditadura civil-militar. Então, a maternidade aí é realmente um ponto muito sensível que vai ser explorado pelo aparelho repressor durante essas violências, durante essas sessões de tortura, né? É uma forma de punir a mulher, uma forma extra de punir a mulher, para além da tortura que já é praticada contra todos aqueles que se opõem ao regime. Então, a Melinha Teles, ela fala o seguinte, que o sistema repressivo da época atuou de forma misógina e reforçou os estereótipos femininos de submissão e dependência emocional, afetiva e política. As militantes mulheres recebiam tratamento diferente dos homens e eram tratadas com desprezo por não estarem cumprindo com seus papéis sociais de mãe, esposa e dona de casa. Então, a gente vai ver que nessa época há muito essa questão de reforçar esse estereótipo de submissão e de dependência da mulher. Então, essas militantes que estavam aí contra o aparelho repressor, que estavam de fato nas ruas, né, se opondo a esse regime, elas acabam sendo desprezadas porque elas não estão cumprindo com aquele papel que seria determinado pela sociedade, né, pelo papel de ser mãe, de ser esposa, de ser dona de casa, estar dentro do ambiente doméstico. Então, a gente vai ter esse sistema repressivo atuando aí, reforçando esses estereótipos, né? A gente tem a onda feminista aí da década de 60 e a gente vai ter essa questão aí muito forte do patriarcado na época. E aí a gente vai ter a participação feminina na resistência à ditadura como um espaço importante das transformações sociais da época, porque a gente passa a ter uma presença muito maior da mulher no espaço público, né? Então, a própria militância contra a ditadura civil-militar, ela vai trazer aí um certo movimento de repulsa aos tabus, ao machismo e àquela falta de liberdade que era imposta pelo regime, né? Então, a gente vai ter aí esse maior
envolvimento da mulher no espaço público. E aí, além da ditadura em si, que era contra aqueles que se opunham ao regime, a gente vai ter também essa questão da mulher estar fora do espaço que ela deveria ocupar, que seria aquele ambiente doméstico para a época. Então, a gente vai ter uma resistência à ditadura contando com uma participação bastante ativa, né, com protagonismo de diversas mulheres e de diferentes formas. Então, as mulheres, elas ainda apareciam em menor número do que os homens, inclusive quando a gente faz um resgate histórico aí, a gente vê que tem a história de muitas mulheres que foram da resistência à ditadura militar e que não aparecem de fato nos arquivos históricos, né, que muitas vezes são deixadas aí de lado, né, um pouco de escanteio. Então, a gente tem essa participação ativa e uma participação bastante protagonista de muitas mulheres, e essa participação ela ocorre de muitas formas. Então, a gente vai ter mulheres que participam do movimento estudantil, de partidos, de sindicatos, de organizações clandestinas. A gente tem, inclusive, mulheres Boa noite, que participam... pessoal, tudo bem? Alegria vê-los. Eu vou ser bem rápido, porque a Flaviana está falando no nosso primeiro seminário. Por favor, vou prestigiá-la. Rapidamente, em relação ao que a Carla colocou aqui, o núcleo da memória e o núcleo de direitos indígenas, que eu trabalho junto com a turma toda lá, vocês já sabem, são dois núcleos muito sensíveis com relação a pessoas que participem. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou observando quem não está participando, quem entrou e está quieto, e vou chamar com toda a educação qual é o objetivo da pessoa. Então, porque nós temos tido, nos últimos anos, vários casos de infiltração mesmo, de pessoas, enfim, pró-ditadura, anti-indígenas, duas pautas que estão pegando fogo. Então, esse é um ponto que eu queria colocar. O outro ponto é que dia 31, quinta-feira, desse encontro presencial, é um dia muito importante para o Brasil, é o dia do golpe militar de 64. Nós vamos ter vários eventos na cidade. Flávio, posso continuar aqui? Vocês estão me escutando? Sim, perfeitamente. Sim. Perfeito. Então, a gente vai ter essa participação das mulheres em diversos espaços, né, no movimento estudantil, de partidos, sindicatos, de organizações clandestinas, inclusive da luta armada. Tá? Isso vai acabar por desafiar, de certa forma, o papel de passividade, esse papel de que elas deveriam estar no espaço doméstico, que a sociedade atribuía a elas naquela época, né? Então, essas mulheres, de certa forma, elas vão enfrentar esse machismo que é espalhado em toda a sociedade. Então, a gente acaba tendo aí toda essa questão envolvendo as mulheres, e aí a gente tem tanto o enfrentamento ao machismo dentro do próprio movimento de oposição à ditadura, quanto quando essas mulheres elas acabam nas mãos do aparelho repressor, elas sofrem uma forte violência de gênero. E aí a gente tem, historicamente, que pelo menos uma centena de mulheres, mas espera-se que mais, né? É porque a gente ainda tem uma falha aí nos registros históricos, na maioria jovens de menos de 30 anos e estudantes tomaram parte diretamente na luta armada e muitas delas foram presas e outras tantas assassinadas. Então, é importante a gente pensar que a gente teve a participação dessas mulheres, né? É algo que começou a entrar em pauta nos últimos anos, né? Os estudos acadêmicos começaram a pensar na participação dessas mulheres na ditadura civil-militar e a pensar em como essa repressão tinha uma diferenciação de gênero nos últimos anos. E esse resgate dessa memória dessas mulheres, né, quando a gente pensa na memória, na verdade, é bastante importante para pensar também no que ocorre ainda hoje, né, com as mulheres. Quando a gente pensa em todas as questões de violência de gênero, a gente tem que pensar nas questões históricas que ocorreram, que nos levam ainda hoje a ter essa visão, muitas vezes machista e misógina. Então, a gente teve um movimento, agora eu trago aqui dois exemplos, um exemplo brasileiro e um exemplo argentino, de uma participação bastante importante das mulheres. No Brasil, a gente teve um movimento feminino pela anistia, né, que foi sob a liderança da Terezinha Zerbini, e esse movimento entregou um abaixo-assinado que tinha assinatura de 20 mil mulheres na Conferência da ONU no México.
né? E aí esse movimento acaba contribuindo decisivamente para a aprovação da lei da anistia, que foi em 79, né? Então, a gente tem aí as mulheres com uma participação imprescindível, representadas principalmente pela Terezinha Zerbini, para que, de fato, a gente tivesse a aprovação da lei da anistia na época. Quando a gente fala também da Argentina, a gente tem que pensar nas Mães da Praça de Maio, acho que vocês já ouviram falar, que é um movimento bastante importante, que foi formado por mães que acabaram tendo os filhos assassinados ou desaparecidos durante a ditadura militar argentina, que aconteceu entre 76 e 83. Né? Então, essas mães, elas se organizaram para tentar descobrir o que foi que ocorreu com seus filhos e começaram a fazer passeatas na frente da sede do governo, na Praça de Maio, em Buenos Aires. Né? Então, a ideia era que elas conseguissem enfrentar aquele terrorismo de Estado da época. E para isso elas vestiam lenços na cabeça, lenços brancos, que simbolizavam as fraldas dos filhos perdidos e marchavam, né, como uma forma de protesto contra essas atrocidades que eram cometidas durante o regime militar. Então, quando a gente fala aí desse movimento pela anistia, quando a gente fala das Mães da Praça de Maio, que é um exemplo brasileiro e um exemplo argentino, a gente vê o protagonismo que muitas mulheres tiveram nessa resistência à ditadura civil-militar da época. E a gente vai pegar aí as diversas ditaduras do Cone Sul, a gente vai pensar no Chile, no Uruguai, em todos os países a gente teve um movimento bastante maciço de algumas mulheres no enfrentamento às ditaduras. Então, quando a gente pensa nessa violência de gênero e pensa nos corpos femininos que foram torturados na época, a gente tem que pensar na normatividade que se refere ao feminino, né? Então, a gente tem aí uma norma do que se espera daquele feminino, do que se espera da mulher, né? Então, espera-se que a mulher ela corresponda a um ideal colocado pela sociedade, a um ideal de feminilidade, a um ideal doméstico, né? Principalmente naquele ideal que era colocado em pauta na época. Então, houve uma regulação bastante concreta, ordenada e drástica para evitar que essas mulheres saíssem desse espaço de feminilidade, desse espaço que foi imposto dentro desse patriarcalismo. Então, a mulher que passou a ocupar o espaço público, e aqui a gente vê essa ocupação do espaço público de forma bastante latente com os movimentos de resistência, ela acaba punida com uma humilhação pública e com o estigma social da mulher transgressora. Né? Então, a gente tem aí, além do estigma daquela pessoa que estava contra a ditadura, um baderneiro, né, um comunista, a gente tem essas confusões e esses estigmas em relação àqueles que se colocavam contra a ditadura, a gente passa a ter um estigma ainda maior no que concerne a mulher, que é no sentido de que ela deveria estar naquele espaço doméstico, então ela não é uma mulher de família, ela não é uma mulher que mereça um respeito, ela é uma mulher merecedora de violações sexuais, porque ela é considerada como uma mulher que não obedece aos padrões familiares, e como eu mostrei para vocês anteriormente, entre aspas, ela é considerada uma prostituta, que era a forma como muitos militares se referiam a elas durante as sessões de tortura. Então, todos esses comportamentos, gente, eles acabam sendo vistos como uma afronta ao patriarcalismo da sociedade e também aquele patriarcalismo que existia durante a ditadura da época e que também era imposto pelo aparelho repressor, tá? Então, a Flávia Biroli, ela sempre comenta, né, e ela traz bastante sobre essa questão de como a política ela é atualizada como um espaço masculino, né, historicamente, e que essa história do espaço público e das instituições políticas modernas acabam associadas à exclusão e à marginalização das mulheres. Então, a gente tem essa construção histórica aí do nosso espaço político que acaba colocando, né, o homem no centro, né, dessas instituições políticas modernas e uma marginalização das mulheres. E aí o que a gente vai ter nessa ditadura é que, paralelo à repressão política, houve também uma tentativa de reprimir os corpos femininos militantes, né? Então, uma tentativa bastante específica de evitar que esses corpos femininos ocupassem aquele espaço que até então era dominado pelo homem, pelo masculino, tá? E a gente vai ter alguns exemplos de estereótipos que são associados à mulher de família conforme o relatório final da Comissão Nacional da Verdade. Então, quando a gente pega aí o relatório final da Comissão Nacional da Verdade, a gente vai ver que são vários os estereótipos que são associados quando
as mulheres dão esses depoimentos e revelam o que era falado para elas pelos militares, o que era feito pelos militares contra elas durante as sessões de tortura, né? Então, alguns dos estereótipos são submissão, fraqueza, dependência, emoção, castidade, pudor, honra feminina e valores e tradições familiares, né? Então, a gente vai ter aí esses estereótipos bastante associados à questão da mulher. Então, a mulher ela tem que ser submissa, ela tem que ter pudor, ela tem que ter uma honra muito específica com a feminilidade, ela tem que seguir essas tradições familiares, né? Tem que ter um senso de castidade. Então, isso fica muito nítido nesses depoimentos que foram dados à Comissão Nacional da Verdade. E a Comissão Nacional da Verdade, gente, ao abordar a violência de gênero, ela acaba trazendo luz a um tema que foi deixado de lado por muitos anos, né? Como eu comentei com vocês, por muito tempo se considerou aí a oposição à ditadura de forma bastante homogênea, né? Então, aqueles que se opunham à ditadura eram um grupo bastante homogêneo, mas não, né? A gente tinha um grupo bastante diverso, com diversas diferenças de orientação sexual, de gênero, de etnia, de raça. Então, eram grupos heterogêneos e que precisam ser analisados a partir dessas diferenças, né? Por isso que é importante a gente pensar aí nessa violência de gênero, e é tão importante que a Comissão Nacional da Verdade tenha trazido, né, tenha dado luz a esse tema da violência de gênero na época. Então, a própria militância das mulheres acabou sendo ocultada pelos documentos da época, né? Então, a gente tem diversos documentos que ocultavam qual foi o papel real de algumas mulheres que estavam naquela militância contra a ditadura civil-militar brasileira. Então, isso se tornou objeto de estudo somente nos últimos anos aí. E Joffre, ela fala o seguinte, que as fontes oficiais do aparelho repressivo têm como qualidade intrínseca o fato de carregarem consigo a marca impressa das instituições que as produziram. Então, a gente vai ter aí essas fontes oficiais, né, da época, elas vão trazer consigo aquela marca impressa do aparelho repressivo. Então, a gente está falando de um aparelho repressivo em uma sociedade que é machista, em uma sociedade patriarcal, a gente está falando de um aparelho repressivo misógino, e acaba que a gente vai ter aí as fontes oficiais trazendo também toda essa misoginia e todo esse machismo, tá? Alguém, eu vi algum microfone aberto? Alguém quer falar alguma coisa? Então, tá bom. E a Amelinha Telles, ela fala que a ditadura acabou aliando o ódio aos oposicionistas ao ódio às mulheres, né? Então, ela coloca essa frase bastante simbólica, justamente porque a ditadura acaba aliando essa repulsa àqueles que se opunham ao sistema, também há essa repulsa em relação às mulheres e ao corpo, à liberdade das mulheres, né? Esses corpos femininos que não estavam de acordo com a normalidade que se queria na época, aquela normalidade imposta. Então, quando a gente remete aí um pouco a Foucault, aqueles corpos femininos desviantes, né, que não se encaixavam no ideal de normalidade, de feminilidade que se queria naquela época. E aí a gente vai ter a Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher, que coloca as diversas formas de violência que a gente pode ter contra a mulher. Então, eles colocam que a violência pode ser física, sexual e psicológica, e também pode ser perpetrada pelo Estado ou seus agentes, onde quer que ocorra. Ou seja, de acordo com a Convenção Interamericana, a gente vai ter a violência de diversas formas, não só a violência física e sexual, mas também a violência psicológica. A gente tem aí violência moral, violência patrimonial, diversos tipos de violência contra a mulher, e essa violência pode sim ser perpetrada pelo Estado ou pelos seus agentes, né? Muitas vezes a gente tende a pensar na violência contra a mulher aí dentro desse âmbito doméstico, né? Entre membros da sociedade civil, mas ela pode sim ser uma violação de direito humano perpetrada pelo próprio Estado, que é o que ocorria na ditadura, quando a gente pensa aí nessa forte violência de gênero contra essas mulheres que se opunham ao aparelho repressor. Então, essas torturas que foram perpetradas contra as mulheres na ditadura são, sim, violações maciças aos direitos de gênero, violações maciças aos direitos humanos das mulheres. E aí a Judith Butler, ela sempre comenta que a categoria sexo é desde o início normativa, é desde o início um ideal regulatório, né? Então, a gente vai ter o sexo aí como
forma de regular, um ideal de regular o que se deseja com essa categoria em relação ao homem e em relação à mulher. Então, o sexo ele não funcionaria apenas como uma norma, mas também como parte de uma prática regulatória para produzir os corpos que governam. E aí entra o que a gente espera dentro desse ideal de feminino e masculino, né? Então, a gente vai ter isso daí para trazer um ideal regulatório de como corpos femininos e corpos masculinos devem se portar. E aí, na ditadura civil-militar, em que a gente vai ter a questão da ordem como questão de primeira instância, a importância de se manter a ordem, né, a categoria sexo acaba bastante ressaltada pelo aparelho repressor, né? Então, a gente vai ter o sexo tanto como forma de tortura, tá? Então, por meio da violência sexual, quanto para classificar os corpos no binarismo feminino-masculino, né? Então, a gente vai ter esse uso do sexo tanto como essa forma de tortura por meio de uma violência sexual, como também para que a gente possa classificar esses corpos como feminino e masculino, e para classificar como esses corpos devem ou não corresponder a esse ideal de feminilidade e masculinidade, tá? Então, entre os depoimentos que foram dados à Comissão Nacional da Verdade, a gente percebe que os corpos femininos, eles acabam colocados em um lugar de apagamento, né? Em um lugar de discriminação no binarismo de gênero. Então, são corpos que não deveriam estar nesse protagonismo, não deveriam estar contra, né, na oposição, nos movimentos de militância, e são corpos que deveriam estar nesse lugar de apagamento, né, nesse lugar de discriminação. Então, a gente acaba tendo aí esse binarismo de gênero entre os corpos femininos e masculinos, e como esses corpos femininos eles deveriam estar colocados aí nesse apagamento, tá? Então, os militares eles acabam se referindo às mulheres com uma abjeção à forma como os corpos se comportavam socialmente. Então, como eu disse para vocês, a gente acaba tendo esses corpos femininos considerados como corpos desviantes, porque eles estão se desviando daquilo que a gente gostaria que tivesse enquanto sociedade na época. Então, a gente vai ter aí o Preciado falando bastante da sexopolítica, né, que organiza como os corpos, né, devem se portar. Ele usa até o termo corpos straight, que seriam aqueles corpos que estão na linha, corpos que se aliam ao ideal de normalidade da época. E aí a gente vai ter uma abjeção dos militares aos corpos femininos desviantes, né, que são esses corpos que se colocam contra a ditadura, que saem do ambiente doméstico e passam a ocupar o espaço de militância. Então, vão ser mulheres que, pelos papéis que são pré-determinados de gênero, deveriam estar dentro de casa, cuidando dos filhos, nos moldes propostos pela sociedade. E como elas rompem com esses papéis que são pré-determinados dentro dessa sexopolítica em que a gente vive, né, dentro desse ideal de normalidade dentro da sociedade, elas rompem com esses papéis e por isso elas acabam sendo objeto de abjeção pelos militares durante as sessões de tortura. E aí agora, gente, eu trouxe alguns depoimentos que estão no relatório final da Comissão Nacional da Verdade, né? Os depoimentos, eles são enormes, a gente consegue ter acesso a todos eles no site da Comissão Nacional da Verdade. Como eu estudo isso na minha pesquisa, eu tenho todos os depoimentos, mas o relatório, que é mais resumido, ele já traz alguns trechos dos depoimentos que mostram bastante esses itens que nós estamos discutindo hoje, né? E a gente vai ter o depoimento da Rose Nogueira, a Comissão Nacional da Verdade, que vai demonstrar essa abjeção dos militares aos corpos femininos que não correspondem ao ideal regulatório do sexo, como a gente já comentou anteriormente. Então, no depoimento está escrito o seguinte: eles diziam: onde já se viu, acabou de parir e tem esse corpo, é porque é uma vaca terrorista. Aí começaram a me chamar de Miss Brasil, porque tinha uma vaca de verdade, leiteira, que ganhou um prêmio. Uma vaca chamada Miss Brasil. A vaca ganhou um prêmio. Um daqueles caras, o Trali, trouxe um jornal que mostrava a vaca e rasgava o jornal e passava em mim. Outra coisa é que eles me tiravam a roupa. Tinha uma escrivania e eles me debruçavam nua com o bumbum para cima. E eles ficavam enfiando a mão. Penetração? Não tive. Ele me beliscou inteira, esse Trali. Ele era tarado. Então, esse depoimento, ele deixa muito claro como
a gente tem aí, durante essa sessão de tortura, uma forte diferenciação de gênero, uma forte violência de gênero, né? É a comparação, falando sobre o fato da mulher ter acabado ou não de parir, comparando a mulher com uma vaca, né? A questão da nudez da mulher, né? Então, a gente vê como a gente tem uma ação por parte do aparelho repressor que vai além da tortura que foi feita contra todas as pessoas e que violam gravemente os direitos humanos, mas que traz aí também uma misoginia e uma violência de gênero. Aqui eu trouxe um outro depoimento da Ana Maria Gomes, que ela foi aconselhada por um delegado que ela não desviasse do caminho que deveria ser percorrido por moças de família. Então ela fala o seguinte: o sindicato foi invadido, fomos levadas para uma delegacia no bairro e depois para o DOPS. No final do dia, fomos chamadas à sala do delegado. Eu não podia, evidentemente, dizer o que eu estava fazendo lá no sindicato. Então eu disse que o meu irmão, não disse quem era o meu irmão, que o meu irmão trabalhava numa fábrica, que tinha entrado em greve. Ele começou a demorar muito para chegar em casa. A minha mãe estava muito preocupada e a gente supôs que ele estivesse no sindicato. O sindicato era muito perto da minha casa. Eu e minha amiga fomos ao sindicato para ver se ele estava lá, e ele não estava lá. Aí o sindicato foi cercado por militares a cavalos. Nós ficamos com muito medo de sair de lá dentro. Nós recebemos um sermão. Ele, delegado, disse: vocês são moças, jovens, que provavelmente pretendem casar, constituir uma família, e fica muito mal moças como vocês estarem frequentando o sindicato, estarem metidas nesse tipo de coisa. Então vocês vão para casa, tenham juízo e nunca mais se metam nessa. É interessante ver em como você se coloca na tua condição de mulher e você consegue resistir a partir dessa condição que a sociedade te dá. Aí foi perfeito, nos enquadramos e pronto. E é interessante ver como ele também nos ameaçava com o perigo de não casar, com o perigo de não cumprir com aquilo que toda mulher sonha. Então, nesse depoimento, a Ana Maria Gomes fala como o delegado coloca: olha, se vocês que são moças, que querem ter uma família, que querem cumprir esse ideal que nós colocamos enquanto sociedade, vocês não devem frequentar sindicato, né? Vocês não devem se meter nesse tipo de coisa, né? E aí havia uma ameaça de: olha, assim vocês não vão conseguir casar, né? Assim vocês não vão conseguir constituir uma família. Então a gente entra bastante aí nisso que a gente comentou nos slides anteriores sobre esse ideal aí de normalidade dentro da sociedade patriarcal, né? Desse ideal que se esperava da mulher para que ela estivesse no ambiente doméstico, no ambiente familiar, tá? E a gente vai ter o corpo feminino, né? Tanto como um lugar de expressão de beleza, de fonte de prazer, de lugar que coloca a vida por meio da maternidade. Então, um corpo que ele é essa expressão de feminilidade, de força por meio da maternidade, de prazer, mas também como um lugar de violência, né? Então a gente vai ter esse corpo que também conhece a violência física, os espancamentos, os estupros, né? Então também essa violência física e aquelas violências que são bem mais sutis, violências psicológicas, violências simbólicas, que também vão contribuir para a manutenção das desigualdades, né? Então a gente vai ter aí parece até que é uma exaltação do corpo feminino, né? Essa exaltação como um corpo que é um ideal de beleza, é um inspirador do desejo, mas como quando esse mesmo corpo feminino não cumpre com esse ideal, né? Ele também vai ser esse lugar de violência, tanto violência física quanto violência simbólica. Então a gente tem aí essa ambiguidade, né? Um corpo que é exaltado desde que ele cumpra com aquele ideal, né? A partir do momento que ele não cumpre com aquele ideal, ele é um corpo que é também um lugar de forte violência. E aí Oliveira vai constatar que a violência contra as mulheres no Brasil acaba configurando um problema social que vai estar ancorado numa permanência das relações assimétricas de poder que foram construídas e alimentadas historicamente, né? Então, a gente tem que pensar historicamente nessas relações de poder bastante assimétricas, bastante machistas, em como isso configura ainda hoje um problema social no que concerne a violência contra as mulheres. E aí, dentre essas diversas formas de violência específicas que a gente vai ter contra as mulheres na ditadura civil-militar, a gente vai ter a questão da maternidade como um forte ponto
para a tortura das mulheres presas pelo aparelho repressor. Então, a maternidade ela vai aparecer aí de forma bastante maciça na forma como o aparelho repressor se utilizava da maternidade, que é algo muito específico das mulheres, para atingi-las de forma não somente física, mas ainda mais simbolicamente, né? Quando falava dos filhos, quando colocava os filhos para assistir a sessões de tortura, né? Justamente para que isso simbolicamente fosse uma violência ainda mais grave, que mexesse ainda mais com o psicológico dessas mulheres, para além daquela tortura física que era perpetrada na época. E aí a gente tem a Elzira Vilela, num depoimento à Comissão Nacional da Verdade, que ela relata que foi presa em setembro de 73 e levada para o DOI-CODE com sua filha de apenas 13 meses. E aí ela fala o seguinte... Pode falar, não escutei muito bem. Alguém quer falar alguma coisa? Eu acho que você pode prosseguir, Flaviana. Eu acho que foi apenas um microfone que abriu rápido. Ah, tudo bem, então. Então, gente, o que ela falou nesse depoimento, né, a Comissão Nacional da Verdade, foi torturada o dia inteiro, bateram muito, e eu só pensava na Carminha. Eu estava absolutamente desesperada. Olha, para falar a verdade, eu nem sentia muita dor, porque o meu foco inteiro era assim, a loucura. Ela estava nas mãos dele. E essa, para mim, foi a maior tortura da vida. Eu creio que nunca mais, na vida, eu vou sofrer tanto como naqueles dias eu sofri. Porque você fica o tempo todo se questionando. Pô, eu escolhi, é uma opção de vida minha. Se tiver que morrer, morro. Agora, e minha filha? E a menina? Ela tinha 1 ano e 1 mês. Estava começando a andar. Era uma criança, linda, linda, japonesinha, nas mãos deles. Esse depoimento ele é bastante tocante porque ele mostra como esse uso dessa violência em relação à maternidade a marcou muito mais do que a violência física, né? Ela foi torturada o dia inteiro, né? Mas ela falava que nem sentia muita dor, porque ela pensava no fato da filha dela estar nas mãos dos militares. Então, é uma violência bastante simbólica e bastante específica que as mulheres passaram durante a ditadura civil-militar, que envolve essa separação dos filhos, que envolve saber que os filhos estavam com o aparelho repressor, né, que envolve aí a questão do aleitamento, tá? Então a gente vai ter essa maternidade bastante explorada pelo aparelho repressor da época. E a gente tem também a Rose Nogueira contando que foi presa cerca de 1 mês depois de dar à luz ao filho e foi levada para o DOPS com seu então marido. E aí ela fala o seguinte: e aí eu estava sangrando muito e eu não tomava banho. Eles não deixavam tomar banho. E tinha o leite e cheirava azedo. E eu estava sangrando. Aí eu apanhei porque estava sangrando e ele ficou com nojo. Fedia, cheirava. O suor do nervoso, o leite azedo, o sangue. Eu cheirava. Eu achava que eu cheirava porque eles diziam que eu era fedida. Então eu acredito nisso. Aí eu apanhava porque eu estava fedida. Esse depoimento ele mostra a forte repulsa, né? Como o corpo feminino era objeto de desprezo, né? Como havia uma objeção a esse corpo feminino. Então, ela foi separada da filha 1 mês, do filho 1 mês após dar à luz. Então, tinha o leite e eles tinham nojo, né? Da questão do leite, do sangue, né? E que isso, como ela diz, que isso cheirava, que isso fedia, e aí ela apanhava por causa disso, né? Então a gente vai ver também muitos relatos que falam, para além da questão da maternidade que eu comentei com vocês, falam também sobre a questão da menstruação, né? Então, como a menstruação era muitas vezes um objeto de abjeção pelos militares, né? Era como se eles ficassem ainda mais nervosos porque aquela mulher estava menstruando, porque ela estava suja, porque ela estava fedida. Então, era mais um motivo de violência a questão da menstruação. Tá? Inclusive, há um relato bastante tocante, eu não me lembro agora exatamente como era o relato, eu não coloquei aqui hoje, mas que
essa questão da menstruação de uma mulher que ela sofria sessões de violência sexual durante a tortura, mas quando ela estava menstruada, ela apanhava muito mais, não sofria a sessão de violência sexual, porque eles tinham nojo do corpo dela enquanto ela estava menstruada. Então, a gente vê aí como tem uma misoginia em relação ao corpo feminino, né? E esse objeto de desprezo mesmo. E aí a Judith Butler, mais uma vez eu coloco aqui, ela fala que as distinções valorativas entre vidas femininas e masculinas são decisivas para as escolhas entre as vidas que serão zeladas e as que não serão, as que são ou não passíveis de luto. Então, a gente vai ter uma distinção bastante forte entre vidas femininas e masculinas, e isso vai ser decisivo para a gente escolher quais vidas vão ser valorizadas de fato ou não, quais vidas são ou não passíveis de luto. E esse é um processo que a gente vê várias vezes durante a história, igual ocorre também na Segunda Guerra Mundial durante o Holocausto, que é, de certa forma, uma desumanização do outro, né? Daquele outro que é diferente de mim, daquele outro que não está entre a minha escolha de vida que vai ser zelada ou não, né? E o próprio Foucault, ele fala muito disso quando ele fala da biopolítica, do biopoder que rege os dias de hoje, que o Estado, né, ele seria responsável por escolher aqueles que merecem viver ou não. Então, a gente até tem alguns estudos que até falam que a ditadura que houve na América do Sul, ela seria, de certa forma, um biopoder soberano, porque a gente vai ter essa escolha do Estado pelas vidas que merecem viver ou não, que isso acontece até nos dias de hoje, né, mesmo que seja por meio de omissão do Estado, mas que a gente também vai ter aí um retorno, de certa forma, aos rituais de suplício durante a ditadura. Então, aqueles rituais da Idade Média em que os corpos eram submetidos a torturas para que todas as pessoas fossem educadas a não cometer mais aquele crime contra o Estado, contra a religião, né, contra a monarquia, a gente passa a ter rituais de suplício camuflados. São torturas que são feitas de forma ilegal pelo Estado. Então, por isso seria um biopoder soberano. Não seria igual aos suplícios da soberania, né, mas seriam, de certa forma, alguns suplícios camuflados. E aí a gente vai ter dentro desse biopoder aí essa escolha entre as vidas que devem ser zeladas ou não. E aí na ditadura civil-militar brasileira a gente vai ter uma distinção bastante importante entre o feminino e o masculino, conforme o lugar que é atribuído às mulheres, né? Então, aquilo que eu já comentei com vocês, o lugar de dona de casa, o lugar de mulher de família, de mãe, de mulher comportada, né? Então, a gente vai ter essa distinção a partir desse lugar bastante importante aí que se localiza no espaço doméstico. Então, a gente vê aí como a família, né, ela passa a ser uma instituição social que é bastante decisiva aí para decidir quais corpos femininos são merecedores ou não de dignidade, né? Então, a família vai ser um pilar essencial dentro desse entendimento, tá? E aí, para além das torturas perpetradas pelo Estado contra os militantes, havia uma forte sexo-política, conforme foi proposto por Preciado. Então, Preciado fala bastante dessa sexo-política aí, que, como eu já comentei com vocês hoje, tem a ver com esse ideal que se espera dos corpos, né? Então, como que eles devem agir? Então, a gente fala que dentro dessa sexo-política, a gente espera que os corpos eles se encaixem aí dentro de uma heteronormatividade, dentro de uma forma de um ideal regulatório, que seriam esses corpos straight, que estão de acordo com o sistema da época. Então, a gente tinha essa sexo-política que vai tornar as torturas contra as mulheres totalmente relacionadas com os estereótipos de gênero. Então, para além de uma questão política, para além de uma questão ditatorial geral, né, que reprime e que tortura aqueles que se colocam contra a ditadura, a gente vai ter também uma repressão pelo fato dessas mulheres estarem nesses espaços públicos, né, estarem contra esse sistema. Então, assim, além de ser alguém que está contra o sistema, ainda por cima é uma mulher, e essa mulher deveria estar no ambiente doméstico. Então, vai ter uma diferenciação de gênero dentro dessas sessões de tortura. E aí, as mulheres militantes, durante a ditadura civil-militar, elas estavam nesse espaço de apagamento,
né? Porque elas não tinham que estar na resistência, elas não tinham que protagonizar esse momento. Essas mulheres, elas tinham que estar nesse ambiente doméstico que a gente já discutiu, né? Então, por que que elas estavam nessa resistência? Por que que elas estavam protagonizando isso? Né? Então, elas estavam num espaço que não deveria ser ocupado, tá? Então, a gente tem muito a resgatar sobre a história da época para que a gente possa trazer à tona essas violências de gênero que foram perpetradas pelo aparelho repressor, né? Entender historicamente como que ocorreu essas violências e quais eram os espaços ocupados por essas mulheres é bastante importante para que ainda nos dias de hoje a gente entenda as violências de gênero e entenda também como se construiu essa questão de ocupação do espaço público pela mulher. E aí, quando a gente pensa nesse resgate da memória e da verdade, não dá para a gente falar isso sem pensar em educação em direitos humanos, né? E a educação em direitos humanos, ela vai envolver diversos aspectos aí dos direitos humanos para que seja uma via de fazer com que esses direitos humanos eles sejam entendidos e aplicados, né? Então a gente comenta que educar em direitos humanos sempre vai envolver o conhecimento desses direitos, a aplicação desses direitos e também a valoração desses direitos, né? Eu tenho que valorar esses direitos, ter esses direitos enquanto um valor para mim, para que eu possa, de fato, aplicá-los no meu dia a dia. Então, quando a gente fala de educar em direitos humanos, a gente exige uma compreensão crítica da sociedade e da própria vivência enquanto sujeito histórico. Eu não consigo pensar em uma educação em direitos humanos que não considere o que aconteceu historicamente, que não faça esse resgate da memória e da verdade. Né? Então, a gente teve alguns avanços importantes ao longo da reabertura democrática após a ditadura civil-militar, tá? Desde a nossa Constituição Federal aí de 88, que já traz a questão da dignidade da pessoa humana e alguns direitos fundamentais importantes, e depois diversas leis, diversas diretrizes, né, que foram sendo aprovadas no país, que envolvem essa questão, envolvem os direitos humanos como um todo, mas apesar desses avanços, a gente ainda não consegue superar de fato as barreiras autoritárias que a gente tem, que são herança do período colonial e que fazem com que o nosso país ele alterne esses ciclos democráticos com ciclos autoritários, né? Então, há esse dilema em reconhecer que as violações aos direitos humanos são práticas que podem sim estar presentes na ação do Estado, né? Então, muitas vezes a gente pensa na violação ao direito humano como uma forma bastante específica entre membros da sociedade civil, mas são práticas que podem estar presentes na ação do Estado por ação, como ocorre na ditadura civil-militar, e também por omissão, como ocorre em inúmeros casos ainda nos dias de hoje, porque o Estado, de fato, não tem políticas públicas efetivas que evitem essas violações aos direitos humanos, e entrando especificamente no que a gente está falando sobre hoje, que evite que ocorra essa violência contra a mulher, esses atos de misoginia, tá? Então, quando a gente fala de memória e verdade, a gente precisa entender que, para além das forças políticas da época, a gente teve também essa misoginia, né? Então, se a gente não entende isso, a gente ignora parte das violações aos direitos humanos durante a ditadura civil-militar, né? Quando a gente fala em direitos humanos, esses direitos eles vão envolver uma série de direitos, né? E entre esses direitos humanos estão os direitos das mulheres. Então, é necessário entender essa misoginia por parte do Estado, por parte do aparelho repressor, entender essa violência de gênero, para que a gente realmente faça um resgate da memória e da verdade efetivo. Então, a gente precisa pensar, quando a gente fala no resgate da memória e da verdade, em todos os fatores que envolvem a época, né? Em todos os direitos humanos que foram de fato violados. Então, a gente não pode pensar na militância de forma meramente homogênea, né? A gente tem que pensar aí nessa resistência à ditadura civil-militar em suas diferentes nuances, né? Em todas as suas pluralidades. Então, a gente vai ter esses depoimentos mostrando, né, que essas torturas tiveram, de fato, uma forte diferenciação de gênero. Aqui para vocês eu trouxe 4 depoimentos, então são poucos, perto dos inúmeros depoimentos que tem para a Comissão Nacional da Verdade, que estão tanto no relatório final quanto lá no site, tá? É só para a gente ter uma ideia do que esses depoimentos revelam. E, independente do gênero, a gente vai
ter essas práticas, essas torturas, como uma grave violação aos direitos humanos e à dignidade da pessoa humana. Isso é óbvio, né? É lógico que a gente vai ter isso independente do gênero. O objetivo aqui não é falar, olha, a gente tem que se atentar somente a essas torturas que têm uma diferenciação de violência de gênero. Não, independente do gênero, todas as práticas são uma grave violação aos direitos humanos, essas práticas feitas pelo aparelho repressor. Mas quando essas torturas elas eram contra essas mulheres da resistência, a gente tinha essas torturas carregadas de misoginia, de estereótipos de gênero, então a gente vai ter as mulheres bastante violentadas por conta do gênero de fato, né? Por conta de ser mulher. Então, os relatos são de estupros, relatos de abortos forçados e outras agressões que envolvem questões femininas, como aleitamento, maternidade e menstruação, como eu já comentei com vocês. Tá? Então, entender que a mulher foi vítima dessas agressões misóginas por parte do Estado é importante para que a gente construa um imaginário coletivo que é voltado para os direitos humanos de forma ainda mais ampla, desconstruindo o binarismo de gênero que coloca o feminino como um local de submissão e delicadeza. Então, a gente precisa entender, né, que a mulher ela foi vítima dessas agressões misóginas, e isso é muito importante quando a gente pensa em construir esse imaginário coletivo que vai desconstruir essa questão de colocar o feminino ali como aquele local de submissão, de delicadeza, né? É importante a gente entender todas essas questões históricas, entender como essas violências praticadas pelo nosso próprio Estado durante a ditadura, elas se refletem ainda nos dias de hoje. Então, a gente está no mês de março, que tem o Dia Internacional da Mulher, a gente tem muitos eventos, né, que falam sobre a questão da mulher, mas como é importante que o Dia Internacional da Mulher seja um momento de reflexão. E a gente aqui, enquanto Núcleo da Memória e da Verdade, a gente precisa trazer aí a reflexão sobre o resgate dessas memórias, sobre o resgate da verdade dos diferentes grupos, né, que estavam ali contra a ditadura civil-militar brasileira. Então, as mulheres, elas foram vítimas dessas agressões por parte do Estado, e é óbvio que como isso foi feito por parte do Estado, pelo aparelho repressor, isso influencia ainda nos dias de hoje, né? Então, tanto de casos que a gente tem de estupros, né, de violências sexuais, de violências psicológicas contra a mulher, de feminicídios, de violências físicas, né? Então, a mulher, ela ainda está nesse espaço de apagamento, embora muito se tenha caminhado, né? E é importante que a gente entenda o que aconteceu historicamente para que a gente possa evitar que isso volte a se repetir, né? Então é aquela questão de resgatar a memória e a verdade para educar para o nunca mais, né? Então, por meio desse resgate, a gente consegue educar para que aquilo nunca mais aconteça, né? Por isso é tão importante que a gente faça esses resgates, que a gente possa conversar sobre o assunto, que a gente tenha locais de resgate da memória, locais de resistência, que tenha museus, que tenha atividades formativas nesse sentido, tá? Eu trouxe aqui uma frase do Paulo Freire para finalizar, que ele fala: todo amanhã se cria num ontem, através de um hoje, de modo que o futuro se baseia no passado e se corporifica no presente. Temos de saber o que fomos e o que somos para saber o que queremos. Eu acho que essa frase, ela idealiza muito o que eu quero dizer sobre a importância de resgatar a memória das mulheres, para evitar que a gente continue a repetir os atos de violência contra as mulheres, né? Então, a gente precisa entender o passado, né? Saber que o nosso futuro vai se basear no passado e saber o que aconteceu, o que fomos de fato, para saber o que queremos ser no futuro. Nós queremos repetir os mesmos erros do passado ou não, né? Então, acho que essa frase, ela reflete isso muito bem, tá bom? Gente, é isso, muito obrigada, tá? Eu me programei aí para falar 1 hora, para não ficar cansativo, e agora abrir para debate, abrir para perguntas, tá bom? Se alguém quiser entrar em contato comigo, eu deixo aí também meu e-mail, é só falar comigo pelo e-mail, estou à disposição, tá? Muito obrigada. Parabéns, doutora Flaviana. Obrigada, obrigada. Eu não sei se alguém te apresentou, porque eu estava na outra reunião, mas eu queria informar, né, quem nos ouve, que você coordena comigo o Núcleo da Memória
da Comissão de Direitos Humanos da OAB São Paulo, junto com a doutora Alexandra, a nossa vice-presidente, a doutora Priscila Beltrame, aqui é também a doutora Marisa Vilarino, o Maurice Politi, que foi preso político, está aqui com a gente, nos acompanhando, aliás, teceu elogios aí às suas reflexões. Eu queria fazer só um comentário rápido, que exatamente nesta semana, a sua apresentação ela ganha um significado ainda maior, porque esta é a semana em que o Brasil marca, mais uma vez, o golpe militar de 1964 e toda a sorte de violações que vieram a partir daí, aos direitos humanos, né? Então, a sua reflexão é importante porque você coloca, você vai na essência dessa reflexão, e nós não podemos esquecer as mulheres, né, que passaram por isso, né? A Inês Etienne, que a única sobrevivente da Casa da Morte, não fosse ela, não se saberia o que aconteceu lá. A Terezinha Zerbini, que lançou exatamente no Ano Internacional da Mulher o movimento feminino pela anistia, né? Ela que foi vítima também, sua família foi vítima. A Melinha e Crimeia Teles, a Zuzu Angel, a Yara Yavelberg, a Rose Nogueira, a Dilma Rousseff, né? E há outros grandes nomes que precisam ser lembrados e que a população brasileira precisa conhecer e homenagear, né? A Aurora do Nascimento, a Ana Maria Aratangil, o Maurice Politi, que está aqui conosco, conviveu com essas heroínas. Então, é importante que a gente traga para as novas gerações não só o conhecimento de as mulheres que lutaram por isso, porque são sempre as mulheres que, nesses processos traumáticos de guerras, ditaduras, genocídios, são elas que lideram os movimentos de resistência que reconstroem o país, junto com os seus companheiros, né, que tomam pela democracia. Mas também precisamos entender o que significa isso em termos de legado histórico e violência de gênero. Eu acho que você foi perfeita nas suas reflexões. Parabéns. E acho que o núcleo da memória da Comissão de Direitos Humanos começa com chave de ouro, né? Como eu já sabia que ia acontecer, porque eu sei que você... E lutando no interior, né, pela memória. É bom que se diga que a doutora Flaviana representa o que há de melhor na advocacia das juristas mulheres do interior de São Paulo. Então, parabéns. Então, convido a todos também, né, para no dia 31, a doutora Alexandra lembrou agora também, no dia 31, agora, quinta-feira, às 17 horas, nós nos concentraremos na Praça da Paz do Parque Ibirapuera para mais uma marcha do silêncio. Caminharemos até um monumento em homenagem às vítimas da ditadura, do lado de fora, no próprio parque, num movimento em silêncio, muito tocante, e estão todas e todos convidadas, todos convidados. Obrigado, doutora Alexandra, parabéns por essa brilhante exposição. Obrigada, doutor Flávio, agradeço muito. Acho que é muito importante a gente trazer esses temas, né? Fico muito feliz de poder ter falado um pouquinho, que é esse tema que eu pesquiso, né? E que eu tenho tanto carinho em falar sobre. E quem quiser fazer alguma pergunta, quiser mandar no chat, quiser abrir o microfone para fazer alguma pergunta, acho que seria interessante agora, né? A gente responder umas perguntas, fazer um debate. Bom, se não tiver ninguém com alguma pergunta, vamos aguardar. Eu tenho uma. Acho que chegou alguma. Veio um comentário aqui da Fernanda. Por todo esse resgate histórico de violência contra as mulheres, podemos notar vários problemas de violação dos direitos e da própria proteção das mulheres no aparato do Estado. Quer comentar, doutora Flaviana? Claro. Sim, Fernanda, a gente vai vendo como, quando a gente faz o resgate histórico, né, por isso é tão importante bater na tecla aí de resgatar a memória, resgatar a verdade,
quando a gente faz o resgate histórico, como esses momentos históricos eles vão influenciar nos dias de hoje, né? Então, muito ali naquela linha da frase do Paulo Freire. Então, a gente vai ver diversos problemas, sim, né, no que concerne a proteção das mulheres dentro do Estado nos dias de hoje, e a forma como o Estado ainda se organiza, embora a gente tenha avançado alguns passos, mas ele ainda se organiza dentro dessa lógica que a gente comentou, baseado nesse binarismo, né, entre o feminino e o masculino, baseado nesse patriarcalismo, né, e que isso foi bastante reforçado dentro da ditadura civil-militar. A ditadura é muito recente, né? Então, assim, muito se fala o quanto ela ainda influencia ainda hoje no nosso dia a dia, né? A própria violência, muitas vezes policial, né? O quanto isso não teria aí uma influência da ditadura, e a gente vai ter, sim, essa violação dos direitos das mulheres e essa questão da proteção das mulheres dentro do Estado como um reflexo também da ditadura, mas de toda essa construção histórica aí que a gente foi tendo dentro do nosso patriarcalismo, por assim dizer, né? Perfeito. Vamos ver se tem mais alguma pergunta. Enquanto chega a outra pergunta, eu queria também te perguntar, é uma reflexão que eu fazia aqui enquanto você falava. Nós tivemos alguns exemplos, não só no Brasil, mas fora do Brasil, que levaram ao máximo a sistematização da violência contra a mulher nesses processos traumáticos, né? Mesmo em regimes democráticos, nós sabemos, né, que eles existem. Então, a minha pergunta você entende que este patriarcado, esta misoginia, que é presente, é latente na nossa sociedade, é a matéria-prima para que, em momentos de colapso democrático e institucional, seja em ditaduras, seja em guerras, eu vou lembrar que na Guerra da Bósnia criaram os chamados rape camps, os campos de estupros, campos de concentração voltados exclusivamente aos estupros, com a ideia de promover a limpeza étnica e a alteração da composição étnica das populações. 50 mil mulheres bósnias foram estupradas em campos. Quer dizer, se a gente trabalhar e combater esse tipo de discriminação, de patriarcado, você acha que nós tenderíamos pelo menos, amenizar a violência contra a mulher, sexual, escravização sexual, que são consideradas armas de guerra, né? Nós já temos relatos de violência sexual na guerra agora que está ocorrendo na Ucrânia. Ou seja, nós temos uma situação latente que, diante de uma ruptura abrupta mesmo, violenta, faz explodir, não é? Sem qualquer controle, porém de forma sistematizada, essas violências, né? O que você acha disso? Eu entendo que sim. Embora a gente tenha avançado, né, bastante aí no debate sobre os direitos das mulheres, sobre a questão da violência de gênero, a mulher ela ainda está nesse lugar aí de apagamento, dentro desse lugar de onde ela deveria ocupar na sociedade, desse ideal de feminilidade, né? A gente tem uma sociedade que ela foi se organizando de forma patriarcal por muitos e muitos anos, né? Então a gente vai falar assim, a gente em poucos anos agora conseguiu sair desse ideal patriarcal? Não, ainda não. Então a gente tem essa sexo-política ainda bastante voltada aí para esse binarismo de gênero, né? Para a questão da masculinidade, né? Da dominação do homem. E eu acho que nesses momentos de ruptura aí da democracia, né, nesses momentos de crise, né, seja por meio de ditadura, de guerra, isso vem sim à tona, porque muitas vezes o que a gente tem em relação à violência de gênero, à valorização dos direitos das mulheres, está muito mais no âmbito da letra fria da lei, está muito mais no âmbito de documentos, de diretrizes, de planos, do que de fato em uma valoração moral, né, em colocar aquilo como um valor moral para mim dentro da sociedade. E eu acho que é nisso que entra a educação em direitos humanos, né? Se eu tenho aquilo colocado em um documento, em uma diretriz, mas aquilo não é colocado como um valor moral para mim,
um momento de ruptura, eu não vou mais seguir aquilo, né? Eu sigo aquilo só porque aquilo está numa lei. A partir do momento que a gente tem uma crise dentro da democracia, eu não passo mais a seguir porque aquilo não se tornou de fato um valor moral. Isso eu acho que vale para qualquer direito humano, né? Mas também se refere à violência aí de gênero, a questão dos direitos das mulheres. Então, eu acredito que sim, a forma como a gente tem a sociedade se organizando aí, né, patriarcalmente, vai influenciar que isso aconteça, igual você citou, e até quem aqui comentou também, deixa eu voltar, Acho que foi a a Tuane. Tuane também, é isso, também comentou aqui sobre a questão na guerra contra a Rússia e a Ucrânia, né, que a gente está num momento atualíssimo, né, numa guerra atualíssima, e que a gente está vendo as mulheres refugiadas, e aí a gente entra nessa interseccionalidade sobre refugiados, sobre mulheres, e aí que são vítimas de estupro e violência de gênero. Então, eu acho que só quando a gente toma aquilo como um valor moral de fato, né, para o nosso dia a dia, então entender os direitos humanos, conhecê-los, valorá-los para poder reivindicá-los, a gente começa de fato a evitar que essas situações se repitam. Senão a gente está aí, muitos aqui somos advogados, a gente sabe que muitas coisas elas são só a letra fria da lei, né? Elas não se efetivam de fato no nosso dia a dia ou até mesmo como políticas públicas, infelizmente. De fato, a Tuane lembrou bem, né? A imprensa internacional hoje, inclusive, noticia que vários traficantes de mulheres estão se fazendo passar por agentes humanitários, né? E estão traficando mulheres, como aconteceu também nos campos de refugiados da Síria, onde, inclusive, o Estado Islâmico vendia, né, meninas pela internet, enfim, um drama realmente terrível, bem lembrado pela Tuane aqui. E o Maurice Politi, ele faz um comentário bem importante, o Memorial da Luta pela Justiça, né, que está em vias de execução e será inaugurado pela OAB, junto com o Núcleo da Preservação da Memória Política de São Paulo, ou seja, é o antigo prédio da Auditoria Militar, onde ocorriam os julgamentos da ditadura, e que vai se tornar um memorial. Ele terá como de uma das exposições permanentes, dos debates temáticos permanentes, exatamente esse contexto que você, Flaviana, está apresentando hoje, né? Quer dizer, é muito importante que todas as advogadas, todos os advogados, prestigiem o núcleo da luta pela justiça, porque é onde se contará para as futuras gerações como o Estado de Direito foi subvertido durante a ditadura, mas também onde grandes advogadas e advogados atuaram na defesa dos direitos humanos, das vítimas e da própria democracia. Bem lembrado pelo Maurice. A Sônia lembra as mulheres, também entrando na esfera internacional, né? As mulheres palestinas, indianas, indígenas. Sim, quando falamos nas ucranianas, retratamos um momento atual, mas falamos das demais também, né? Como eu falei aqui, das bósnias muçulmanas. Então, de fato, nós sempre lembramos de todas, é verdade. Acho que foi mais a título de exemplo, né? Essa questão aí da Ucrânia. Porque a violência, a estrutura é a mesma, né? Exatamente, essa questão exatamente. vai se repetir em vários países e de diversas formas essa questão da violência contra a mulher, sem dúvidas. Perfeito. Eu não sei se tiver mais alguma pergunta. Bom, eu quero te parabenizar mais uma vez, doutora Flaviana. É uma honra tê-la aqui mais uma vez, né? E vamos... o Núcleo da Memória Política está aberto a quem desejar participar, quem quiser aprofundar os debates conosco. A doutora Flaviana é uma das coordenadoras, para minha alegria, né? Para minha satisfação. Chegou mais um comentário aqui. Da Sônia. Temos que dar exemplo. Sim, não, é verdade, muito bem lembrado. As mulheres indígenas, quilombolas, que é o outro núcleo, né? Que eu trabalho também, dos direitos indígenas e quilombolas. Sempre... aliás, há uma lembrada aí muito bem lembrado pela Sônia, há obras muito importantes falando sobre como a violência sexual contra as mulheres indígenas, né, na colonização, tanto na América do Norte quanto na América do Sul, foi uma prática
em que o corpo da mulher já era um campo de guerra, de batalha, né? Um campo de lutas ali. Aliás, você falou bem na exposição, quando você coloca a herança do processo colonizador ainda presente, né? De lá vem também, bem lembrado aí pela Sônia e por você. Sônia, acho que sem dúvidas, né? E a gente vê também o quanto muitas vezes a gente tem aí o corpo da mulher negra colocado em um local de hipersexualização e tem violências muito específicas, né, em relação à mulher negra. Então, acho que você está certa, eu até peço desculpas, né? Porque acaba que, igual você falou, o exemplo de mulheres brancas, né? Por que não um exemplo que parte aí de mulheres palestinas, indianas, indígenas? Né? Então, é algo que a gente precisa se atentar aí sempre, você está certíssima. Perfeito. Bom, eu acho que, se não tiver mais nenhuma pergunta, nenhuma colocação, eu quero mais uma vez, em nome do nosso núcleo, né? E não sei se a doutora Alexandra gostaria de falar em nome da Comissão de Direitos Humanos. Eu quero agradecer essa brilhante apresentação. De fato, vamos ter que repeti-la em outras ocasiões, viu, doutora Flaviana? Obrigada, eu que agradeço muito, estou à disposição sempre que precisar, né? Eu gosto muito de falar sobre o tema. A Fernanda comentou aqui sobre o relatório da ONU também, né, que ressaltou isso, que o Brasil tem uma legislação de proteção para as mulheres, mas carece de efetivação. A ONU tem repetido isso, Fernanda, em vários relatórios, viu, sistematicamente, assim, todas as vezes que a ONU faz aquela revisão periódica universal, ela fala, olha, tem legislação, mas o Brasil não tem políticas públicas para as mulheres, e fala também sobre outros grupos que deveriam ter políticas públicas, né, então, de fato, isso acontece. Infelizmente também, né, a gente tem aí, muitas vezes a gente olha a legislação, os planos e as diretrizes e acha que bacana, né, super legal, mas a gente não tem isso colocado em prática. Mas eu queria agradecer ao Núcleo de Memória, ao coordenador, o Dr. Flávio, né, que sempre abre espaço para que nós possamos falar sobre o que queremos, sobre as nossas pesquisas, agradecer à Comissão de Direitos Humanos e à OAB São Paulo por a gente ter esse espaço aqui para falar sobre esse tema que para mim é tão relevante. Obrigada mesmo. E a todos que estão presentes, né, que quiseram escutar sobre o tema, que quiseram participar. E olha que foi uma plateia aqui grande, viu? Parabéns. Eu que agradeço, fico muito feliz. Bom, boa noite a todas, a todos. Eu vou devolver o controle aqui para a Secretaria das Comissões. E mês que vem teremos a segunda palestra do nosso núcleo, estão todos convidados. Vamos falar sobre lugares de memória, né? O site de consciência, inclusive passando também por alguns locais de memória que são considerados símbolos, né? Da violência específica, né? Contra as mulheres, como o campo de concentração de Ravensbrück, por exemplo, que era um campo de concentração feminino, né? Dentre outras, prisões no Brasil, etc. Vamos abordar esses locais de consciência. Estão todas e todos convidadíssimos para se juntar ao time aqui. Obrigado. Um abraço, doutora Flaviana. Obrigada, uma ótima noite. Abraço também a todos. Doutora Marisa, estou vendo a doutora Marisa Alves de Larino, grande advogada também, que tanto me dá orgulho. Obrigada, obrigada. Excelente exposição, realmente não temos nada para acrescentar. Parabéns, Flaviana. Falou tudo, perfeito, tem que repetir. Eu que Tem uma agradeço por pergunta estar que aqui chegou, me dá apoiando tempo? desde o início. Flaviana, tem uma pergunta aqui que chegou da Letícia. Dá tempo? Dá tempo? Dá, claro, estou à disposição. As mulheres que foram vítimas da ditadura militar e que ainda estão vivas, receberam alguma indenização por todo o sofrimento que elas passaram? Infelizmente, a gente não pode falar isso, né? Porque a gente teve algumas ações que correram aí em relação ao aparelho repressor e tudo mais, mas a gente não teve uma indenização a essas mulheres. A gente até teve algumas indenizações às famílias de vítimas, a vítimas, mas nada específico em relação ao gênero, tá? Então a gente, igual eu falei para vocês, é algo muito dos últimos anos, né, que se começou a falar sobre essa violência de gênero e começou a fazer esses estudos.
Acho que o doutor Flávio pode acrescentar mais sobre isso também, sobre essas indenizações. Não, se a Letícia, que mandou a pergunta, quiser depois aprofundar mais nisso, nós tivemos a comissão de anistiados, o Paulo Abrão participou, o Marcelo Torelli, dentre outros, que, através de processos, reconheciam a situação de ex-presos e presas políticos, né? E alguns receberam valores indenizatórios. Mas nós sabemos que o número de vítimas é muito maior, né? Agora, não há nenhum recorte do ponto de vista mais específico, do ponto de vista de gênero, da violência de gênero, aprofundado, a não ser a partir do relatório da Comissão Nacional da Verdade, da lavra aí dessa turma que a gente admira tanto, né? O Pedro Dalari, a Rosa, enfim, toda aquela turma, José Carlos Dias, que apresentaram um capítulo detalhado que a doutora Flaviana explora muito bem, né? Investiga muito bem. Mas, e outro ponto importante, né? A indenização não é necessariamente pecuniária, né? A reparação simbólica na justiça de transição, ela tem também um caráter expositivo, né? Tornar público os acontecimentos através de fontes diversas, não apenas as fontes oficiais, né? Na verdade, a narrativa tem até um efeito curativo, muitas vezes para a vítima ou para os familiares, né? Tornar a história conhecida, né? Aliás, a Hannah Arendt dizia isso, né? Enquanto a história puder ser contada, né? Isso traz um efeito efetivamente curativo. Então, nem sempre a reparação mais unicamente buscada é a pecuniária, né? E mesmo assim, os valores não são valores também altos, como se alguém possa eventualmente pensar, né? Tá bom? Então, deu tempo ainda para responder mais uma pergunta aqui que chegou agora há pouco. De nada, Letícia. É uma honra receber suas questões, aliás, de todas as pessoas que estavam aqui no chat. Sem dúvidas. Então, tá bom. Mais uma vez, eu me despeço. Doutora Flaviana, doutora Marisa, doutora Alexandra, à equipe da Secretaria das Comissões, a Ailton, Isabela. Sem vocês nada é possível. E a todos que nos acompanharam aqui. E até mês que vem, hein? Sim, mês que vem o próprio Dr. Flávio que vai fazer a palestra, né, sobre lugares de memória, e acho que vai ser muito interessante. Lugares de memória eu vou fazer, mas teremos isso. várias Depois, nos outros ao longo do meses, ano. Isso, e aí depois eu falei para eles no começo, né, nos outros meses a nossa ideia é que a gente faça palestras mensais, né, com o tema da memória. Teremos as palestras mensais, e quinta-feira, 17 horas, Praça da Paz, do Parque de Ibirapuera. Perfeito. Boa noite. Muito obrigada a todos, uma ótima noite.